Fala pessoal, tudo bem? Professor Luiz Felipe, da Faculdade de Exame Uberlândia. E hoje nós vamos falar sobre sentença penal. Professor, antes de adentrar no tema, eu preciso saber, sentença seria o quê? Seria uma espécie de decisões, do gênero de decisões penais. Professor, como assim? Ora, nós temos como gênero decisões, e nós temos as decisões interlocutórias, e bem como as próprias sentenças. Temos ainda os próprios despachos. Então, antes de adentrar na questão da sentença penal propriamente dita, nós precisamos avançar na matéria para entender, o que consiste um despacho e uma decisão interlocutória no processo penal. Pois bem, os despachos, eles não possuem cunho decisório, portanto, são chamados de despacho de mero expediente. São atos meramente ordinatórios. Ocorre quando o juiz, por exemplo, determina que se dê vista para as partes, para o Ministério Público ou mesmo para a defesa, para que elas tomem conhecimento de algum ato ali praticado no processo, algum documento juntado pela parte adversária. Enfim, os despachos, eles são atos jurisdicionais que viabilizam a marcha processual, mas, repito, sem cunho decisório. Portanto, não cabe a interposição de recursos contra despacho, normalmente porque, na maioria das vezes, esses despachos eles não trazem qualquer prejuízo para a parte, seja para o Ministério Público, seja para a defesa. Pessoal, despacho sem maiores questionamentos, sem maiores dificuldades, e aí nós podemos avançar a matéria e analisar, então, as decisões interlocutórias. Professor, como assim decisões interlocutórias? Pessoal, nas decisões interlocutórias, diferentemente do despacho, nós já temos uma decisão com caráter ali eminentemente decisório. Então, nós temos um ato jurisdicional com caráter eminentemente decisório. Professor, dentro dessas decisões interlocutórias, nós temos uma subdivisão entre decisões interlocutórias simples e decisões interlocutórias mistas. O que seriam essas decisões interlocutórias simples? São decisões durante o processo com certo caráter decisório. Aqui já se diferencia, por exemplo, dos despachos, mas também diferencia-se da sentença. Porque na sentença, nós temos uma decisão que absolve ou condena o réu, analisando, julgando o mérito da questão. Aqui nas decisões interlocutórias, nós não analisamos, nós não julgamos o mérito da questão. Um exemplo de decisão interlocutória simples seria a decisão do juiz que rejeita a habilitação, que indefere a habilitação de assistência da acusação. Ou seja, a vítima contrata ali um advogado para atuar no processo penal, assistindo ali a acusação. E nesse caso, nós teríamos então uma decisão interlocutória simples, justamente porque ela traz decisão, ela tem um caráter decisório, mas ela não julga o mérito da causa, e por isso eu não posso falar que é uma sentença, não está absolvendo e nem condenando o acusado. Galera, além dessas decisões interlocutórias simples, nós temos ainda as decisões interlocutórias mistas. Professor, o que seriam essas decisões interlocutórias mistas? Da mesma forma que as simples, elas também possuem cunho decisório, mas aqui elas possuem força definitiva. Como assim, professor? Ora elas podem encerrar o processo sem julgamento de mérito, ou elas, embora não finalizem o processo, elas acabam ali finalizando uma etapa do procedimento,
acabam finalizando ali um procedimento específico. Por exemplo, quando a gente fala de que uma decisão interlocutória mista, ela encerra o processo, qual o exemplo que a doutrina nos traz, o exemplo que acontece muito na prática? Quando há impronúncia. A impronúncia é o quê? Aquela decisão na qual o magistrado decide que não vai enviar o réu, submeter o réu, melhor dizendo, ao plenário do júri, por ausência de justa causa, ausência de lastro mínimo probatório, ausência de prova de materialidade ou ausência de indício de autoria. Nesse caso, há a impronúncia. E a impronúncia é uma decisão que coloca fim ao processo. Por quê? A gente lembra que o sistema escalonado do júri tem duas fases. A primeira fase, que é a da iudicio accusationis, e a segunda fase, que é aquela do plenário do júri. A impronúncia é aquele ato pelo meio do qual o juiz togado ele coloca fim ao processo. Essa primeira fase e ao processo em si, porque o processo não vai prosseguir, não vai para plenário do júri. Essa decisão que encerra o processo sem julgamento de mérito, ela é chamada de decisão interlocutória, porque se houvesse o julgamento do mérito, seria sentença. E se ela acaba encerrando o processo, eu tenho uma decisão interlocutória mista terminativa, porque ela finaliza, ela coloca fim ao processo, ainda que sem análise do mérito. De modo que não faz coisa julgada material. Se eventualmente depois surgirem provas que demonstrem ali indício de autoria e materialidade, provas novas, o Ministério Público pode promover novamente, pode oferecer novamente a denúncia, agora com base em novos elementos, justamente porque nós não estamos diante de uma sentença, mas sim de uma decisão interlocutória mista terminativa, porque ela coloca fim ao processo, não fazendo coisa julgada material. Não faz coisa julgada material porque não analisa-se o mérito. Só verifica se tem indícios mínimos ali de autoria, prova de materialidade. Portanto, decisão interlocutória mista terminativa é aquela decisão que tem cunho decisório, que tem força definitiva e é capaz de encerrar o processo, obviamente, sem julgamento de mérito. Por isso que ela é terminativa. E o maior exemplo que nós podemos passar aqui para vocês é quando há a impronúncia. Galera, mas nós também temos as decisões interlocutórias mistas não terminativas. Quando a decisão tem cunho decisório, tem força definitiva e acaba finalizando uma etapa do procedimento, sem finalizar, sem colocar fim ao processo. Então, diferentemente da impronúncia, a pronúncia, por exemplo, ela finaliza, coloca fim a uma fase processual, mas o processo segue. Tem cunho decisório, o juiz está decidindo que vai remeter o réu para júri, porque ele entende que há ali indício de autoria e indícios de materialidade, e submete ao réu ao plenário do júri, encerrando a primeira fase da iudicio accusationis, primeira fase do sistema escalonado do júri, né? Encerrando ali a fase da iudicio accusationis. E posteriormente inicia ali a fase plenária, a fase do plenário do júri, perante os jurados. Galera, essa decisão de pronúncia, portanto, é uma decisão interlocutória, porque ela não está condenando nem absolvendo o réu, pelo contrário, ela só está dizendo que há laço probatório mínimo para que o réu seja submetido ao plenário do júri. E, nesse caso, ela finaliza uma etapa do procedimento e não o processo em si. Ou seja, é uma decisão interlocutória mista, não terminativa. Pessoal, avançando então, considerando que nós já falamos o que é despacho, já conceituamos, e também conceituamos as decisões interlocutórias no processo penal, agora nós podemos então falar sobre sentenças, que consiste aí na parte principal da aula de hoje. Galera, a sentença consiste naquela decisão
que julga o mérito do processo, que julga o mérito da causa. Ou seja, aquela questão principal, condenando ou então absolvendo o acusado. E por isso que, a contrário senso, as decisões que extinguem o processo sem julgamento de mérito, segundo o Código de Processo Penal, são chamadas de decisões interlocutórias mistas. Exatamente porque elas finalizam ali o processo, mas não faz coisa julgada, nem absolve e nem condena o réu, beleza? Então, podemos avançar aí e fixar isso. Sentença nada mais é do que aquela decisão que condena ou absolve o acusado. Ou seja, é a decisão que enfrenta a questão principal da causa, julgando ou absolvendo o réu. Enfrenta o mérito daquela ação judicial proposta pelo Ministério Público ou pelo querelante. Galera, quando a gente fala de sentença, nós temos algumas classificações. E a primeira delas a primeira classificação que nós podemos trazer são das decisões subjetivamente simples. Professor, o que é uma decisão subjetivamente simples? Consiste ali numa decisão proferida por um juiz monocrático, o juiz da primeira vara, da segunda, da terceira vara, quarta vara criminal. É um juiz singular. E aqui é bom a gente não usar aquelas nomenclaturas, juiz de piso, etc. Porque os tribunais não gostam dessas nomenclaturas, inclusive ministros do Superior Tribunal de Justiça já repreenderam um advogado, não me lembro se era um procurador da República, em uma sustentação oral que falava juiz de piso para falar sobre juiz de primeiro grau. Não, aqui é bom ficar com juiz singular, juiz de primeiro grau, quando muito juiz monocrático, mas não ficar ali dando nomes para o juiz de primeiro grau, para o juiz de primeira instância. Beleza? Galera, além dessas decisões, nós temos também, então, as decisões subjetivamente plurimas. Professor, aí ficou fácil. Decisões subjetivamente plurimas são aquelas decisões proferidas por um órgão colegiado. Mas um órgão colegiado homogêneo. Homogêneo vem de iguais, ou seja, as decisões proferidas pelas câmaras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de São Paulo, ou pelas turmas do STJ, as turmas criminais do STJ, nós sabemos, são a quinta e a sexta turma, né? Ou as sessões, por exemplo, que são as reuniões das turmas do STJ, a terceira sessão do STJ é a reunião dos ministros que integram a sexta e a quinta turma do STJ. E aí nós temos ali uma decisão da sessão, ou seja, uma decisão que reúne as duas turmas do STJ. Beleza? Então, podemos avançar também, decisões subjetivamente plurimas sem qualquer dificuldade. E aí nós temos as decisões subjetivamente complexas. Veja que quando eu falo subjetivamente, está ligado à pessoa, ao agente, nesse caso aqui específico, está ligado aos juízes, aos magistrados que analisam ali o caso. Então, quando eu falo de uma decisão subjetivamente complexa, são aquelas decisões que também são proferidas por órgão colegiado, diferente da decisão subjetivamente simples. Mas aqui ela é diferente também das plurimas, porque as decisões subjetivamente complexas são proferidas por órgãos colegiados heterogêneos. Aqui não tem igualdade. Por exemplo, nas plurimas são ministros, são juízes, são desembargadores, tá certo? Ou seja, tem ali a mesma hierarquia. Quando eu falo de juízo, é porque, por exemplo, eu posso ter ali na turma recursal, né, também que é a atuação dos juízes, fazendo a função de segunda instância no juizado especial, lá na turma recursal. Aí não é por desembargador, aí são por juízes de primeiro grau que fazem ali a função de desembargadores na turma recursal, né? Pessoal, essas decisões subjetivamente complexas, elas são proferidas por órgão colegiado heterogêneo. Por que heterogêneo?
Ali, por exemplo, nesse caso, eu tenho os jurados e o juiz togado, o juiz presidente. Eu vejo que não há uma homogeneidade entre esses agentes. Ora, o juiz togado passou por concurso, enquanto os jurados são requisitados para, no tribunal do júri, julgar os semelhantes, julgar o povo. É o povo julgando o povo. Portanto, eu tenho uma decisão colegiada. Professor, como assim? Ora, no tribunal do júri, o que eu tenho? Eu tenho os jurados decidindo pela condenação ou pela absolvição, mas eu tenho o juiz presidente conduzindo a sessão plenária, conduzindo ali o processo e fixando a pena, fixando o regime inicial de cumprimento de pena. Então, essa questão é muitíssimo importante. Então, avançando, decisão subjetivamente simples, proferida por juiz monocrático, singular, plurimas, proferidas por órgãos colegiados homogêneos, da mesma hierarquia, desembargadores ou ministros, etc. Nós temos ainda as complexas, decisões subjetivamente complexas, que também são proferidas por órgão colegiado, só que aqui nós temos um órgão colegiado heterogêneo, como a gente acabou de explicar, no caso do tribunal do júri, e as decisões suicida. Professor, que tanto de nomenclatura? Pois é, mas a doutrina traz essas nomenclaturas, então, para fins de prova de concurso, até mesmo para a nossa prova, nós temos que analisar, estudar, mas o próprio nome já nos indica ali o que seria. Portanto, não há ali nenhuma dificuldade, embora seja questões mais conceituais mesmo. O que seria ali uma decisão suicida, pessoal? É aquela decisão cujo dispositivo contraria sua fundamentação. Professor, traduz. O juiz ele vem fundamentando na sentença todinha, na parte de fundamentação, que há indício de autoria e materialidade. Mas ao final, na parte do dispositivo, onde ele vai efetivamente julgar, falar como ele decidiu, ele acaba decidindo de forma diversa, ou seja, ele acaba absolvendo o réu. Ele fundamenta na decisão todinha que tem indício de autoria e materialidade, mas acaba, ao final, absolvendo o réu. Ou seja, a fundamentação é contrária, é divergente à decisão que ele profere. Ele acaba decidindo de forma diversa. Pessoal, além disso, nós temos as decisões vazias. Essas são, infelizmente, são decisões comuns. Professor, o que é uma decisão vazia? O próprio nome já nos diz, é uma decisão que não tem fundamentação. E a fundamentação é a parte principal de uma sentença, né? Ou seja, ocorre quando o juiz apenas eventualmente reproduz o texto legal, reproduz a jurisprudência, mas sem correlacionar essa jurisprudência, esse texto legal, com o caso concreto. Nós vamos falar de fundamentação mais à frente. Galera, o que seria ali, para finalizar essa parte de classificação, uma decisão autofágica? Nesse tipo de decisão, o juiz ele reconhece a imputação, ou seja, ele reconhece ali o injusto penal, mas ele acaba extinguindo a punibilidade. Qual a decisão mais famosa assim que a gente pode lembrar que acaba extinguindo a punibilidade? Perdão judicial, por exemplo, nesse caso. O juiz entende que a pessoa praticou um injusto penal, fato típico, ilícito, mas ele acaba entendendo ali que naquele caso específico é possível aplicar o perdão judicial. Por exemplo, no caso do crime de homicídio culposo, quando uma mãe, um pai, por um descuido, acaba ali ceifando a vida do filho, obviamente de forma culposa. A maior sanção para esse pai, para essa mãe, é a própria perda do filho. O direito ele não consegue aplicar nenhuma pena mais grave do que a própria consciência desse pai e dessa mãe. E aí é uma decisão autofágica, portanto, é uma decisão que reconhece o injusto penal, mas acaba ali extinguindo a punibilidade, por exemplo, pelo perdão judicial. Galera, agora nós podemos falar aqui passar para a questão dos requisitos da sentença, que são previstos lá no artigo 381 do Código de Processo Penal. Ali no inciso primeiro, ali nós temos o nome das partes,
ou indicação quando não for possível, exposição sucinta das teses de defesa e de acusação, que seria ali o relatório, né, inciso segundo. No inciso 3, nós temos as indicações dos motivos de fato e de direito que se fundam a decisão, ou seja, nós estamos falando, nesse caso aqui, da fundamentação, a parte principal da sentença. Nós temos ainda a indicação dos artigos de lei aplicado, que continua sendo parte da fundamentação. Nós temos o dispositivo, né? Ou seja, o que o juiz está decidindo, a conclusão lógica daquela sentença. No final, nós temos a data e a assinatura do juiz, que é a parte da autenticação. Ou seja, traz ali a certeza que o ato foi realizado por um magistrado. Hoje, né, essas assinaturas aí têm sido por meio eletrônico. Adentrando ali, então, no primeiro requisito, que é o relatório, ele nada mais é do que um resumo da demanda, para mostrar para as partes, para mostrar para a sociedade que o juiz analisou o processo, que ele leu o processo, que ele está atento sobre o fato ali, sobre os fatos que ele está julgando. Então, a finalidade principal do relatório consiste no controle da atividade do magistrado, seja pelas partes, seja pela própria sociedade. Galera, eventual erro material quanto ao nome do acusado não é capaz de gerar ali a anulação do processo, nada nesse sentido. Basta uma mera retificação. Lembrando que no juizado especial não há necessidade do juiz apresentar ali o relatório, exatamente por ser um procedimento simplificado. Então, não há ali a dispensa, né? Não há necessidade de apresentação do relatório. Galera, a parte principal da sentença é a fundamentação. A fundamentação é um dever constitucional, previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição, e, mais recentemente, o Código de Processo Penal foi alterado, o artigo 315 acrescentou-se ali o parágrafo 2º, e o doutrinador ali, o Luiz de Ferraioli, ele nos explica que a sentença e a fundamentação na sentença, ela tem duas finalidades. Uma função endoprocessual, ou seja, função da fundamentação dentro do processo, para permitir que as partes conheçam ali, evidentemente, as razões que levaram o juiz a decidir daquela forma. Mas ela também tem uma função extraprocessual. Professor, o que seria essa função extraprocessual? Permitir que a sociedade tenha condição de aferir se o magistrado respeitou o devido processo legal. Hoje, nós estamos vendo essa função extraprocessual muito clara naquele julgamento ali pelo Supremo Tribunal Federal dos atos do 8 de janeiro, ou seja, da invasão ali no STF, enfim, na sede dos três poderes. Nós temos visto parte da sociedade engajada ali, analisando essas sentenças, essas decisões, né, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, segundo Luiz de Ferraioli, a fundamentação traz isso, ou seja, uma função extraprocessual, permite que a sociedade tenha condições de aferir se o magistrado está ali respeitando ou não o devido processo legal. E, obviamente, aqui eu não quero entrar no mérito dessa questão, mas só quero correlacionar esses conceitos que nós estamos estudando com o que está acontecendo hoje no mundo. Isso é muito importante, até para fixar o conteúdo e tudo mais. Galera, a fundamentação, ela funciona como uma garantia do próprio segundo grau. Ora, do exercício do direito do contraditório, da ampla defesa e da própria possibilidade de recurso. Como que a parte vai recorrer se ela não entende, se ela não sabe muito bem a fundamentação do juiz? É por isso que a ausência de fundamentação traz uma nulidade absoluta no processo. Portanto, o juiz ele deve fundamentar concretamente, tanto para absolver, bem como para condenar, principalmente para condenar, para colocar alguém atrás das grades. Mas é isso. Fundamentação
nada mais é do que são os motivos de fato e de direito que justificam determinada decisão em um sentido. Por que que o juiz está decidindo daquela forma? Por isso, e por isso, e por isso, e por isso. Analisando, portanto, as provas produzidas no processo. É evidente que o juiz não pode julgar fora dos contornos processuais, fora das regras do jogo, fora daquelas provas que foram produzidas pelas partes. Beleza? Galera, e o artigo 315, parágrafo 2º do CPP, nos traz ali algumas situações onde nós teremos que verificar, onde será verificado, que não há fundamentação. Então, o artigo 315, por exemplo, ele indica ali no inciso 1 que, quando o juiz se limita a indicar ou reproduzir texto de lei sem relacionar com o caso concreto, o juiz só junta lá um artigo do Código Penal e condena o réu. Isso não é fundamentação. Ele tem que juntar esse artigo e informar por que esse artigo é relevante para o caso concreto. Por que ele é aplicado naquele caso. Outro ponto que acontece muito, o juiz ele apresenta ali um conceito jurídico indeterminado, mas não explica o motivo concreto de sua utilização. Por exemplo, isso aqui acontece muito nas decisões, e aqui não são sentenças, mas nas decisões que decretam ali medidas cautelares, prisão preventiva. O juiz fala que o réu deve ser preso preventivamente para a garantia da ordem pública, porque os fatos são graves. Ora, mas concretamente, por que está violando a garantia da ordem pública? É um réu reincidente, que tem praticado inúmeros crimes e sendo colocado em liberdade em diversas ocasiões, acaba delinquindo, acaba voltando a delinquir? Aí eu teria uma decisão concretamente fundamentada. Agora, não basta o juiz dizer, olha, neste caso o réu tem que ser preso ali antes da sentença penal, mas ele tem que ser preso preventivamente para garantia da ordem pública, da ordem econômica, mas o juiz acaba ali apenas apresentando um conceito jurídico indeterminado, não informando de forma concreta o porquê que estaria violando, por exemplo, a ordem pública, ok? Um outro ponto é quando o juiz ele apresenta motivos que servem para qualquer outra decisão. E aqui, que muitos advogados têm feito, às vezes ali tem uma audiência de custódia e o juiz plantonista talvez não é um juiz da vara criminal comum e o juiz acaba dando uma decisão padrão dizendo que converte a prisão preventiva, por exemplo, porque os crimes são gravíssimos, está violando a ordem pública e a ordem econômica e o réu tem que permanecer preso sob pena de trazer sérios riscos para a sociedade. Além de estar empregando conceitos jurídicos indeterminados, sem fundamentar concretamente, ele vai lá e profere essa decisão em 10 processos. O que os advogados têm feito? Juntando esses 10 processos e mostrando que o juiz decidiu de uma forma que ele poderia decidir em vários outros processos. Ou seja, não se admite decisões coringas. O juiz deve fundamentar concretamente, analisando os fatos postos naquele processo específico e porque naquele caso o réu tem que ser condenado, porque naquele caso o réu tem que ser preso preventivamente, etc. É muito importante, então, essa questão. Um outro ponto que não se considera decisão fundamentada é quando o juiz ele não enfrenta todos os argumentos apresentados pela defesa ou até mesmo pelo Ministério Público. Aqui nós temos que fazer uma observação que os tribunais têm entendido que os juízes, os magistrados, não são obrigados a enfrentar todas as teses jurídicas apresentadas pelas partes, mas pelo menos aquelas teses principais, aquelas teses que têm aptidão para influenciar na decisão ali a ser proferida pelo Poder Judiciário. Galera, finalizando aqui,
quando o juiz também deixa de seguir súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Então, imagine só que tem lá uma decisão que diz que a ausência, né, inclusive tem uma súmula do STJ. Tem uma súmula do STJ que fala que a vontade da vítima por si só não afasta o crime de estupro de vulnerável. Relacionamentos anteriores também não afastam. Então, se o advogado ele traz essa súmula e fundamenta ali nesse sentido, o juiz não pode deixar de seguir esse enunciado da súmula, a menos que ele fundamente no caso concreto o porquê que ele não está seguindo, tá? Mas ele não pode simplesmente ignorar. Se a parte trouxe ali uma jurisprudência, um precedente, que os tribunais de forma reiterada têm decidido dessa forma, o juiz, de duas uma, ou ele vai aplicar o entendimento majoritário dos tribunais superiores, ou então esse juiz ele vai fundamentar o porquê de não aplicar aquela jurisprudência no caso concreto.